Graça e paz, queridos irmãos. Quando fui convidado para falar hoje, no aniversário da Irmã Maria, eu não tinha nenhum compromisso, mas se tivesse, eu acho que eu ia desmarcar, porque não é sempre que a gente está no aniversário de 90 anos, né, Irmã Maria? Graças a Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com a irmã, com a sua família. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim: olha, eu não quero viver 90 anos, 100 anos. Eu quero. Mas assim, lúcido, podendo ainda ir à igreja, e que Deus te dê muitos anos de vida. Tá bom, Irmã Maria? Sempre assim, feliz e nos caminhos de Deus. Chegar aos 100, pelo menos, para a gente fazer o centenário da Irmã Maria. Vai ser uma bênção. Viu? Queridos, se vocês tiverem uma Bíblia, eu gostaria que vocês a abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 36. Nós vamos falar sobre uma mulher idosa hoje, mais idosa que a Irmã Maria. Uma mulher que tem algo a nos ensinar hoje à noite. Lucas 2, 36 em diante. Vamos ficar em pé e vamos acompanhar essa leitura. Eu vou ler do verso 36 até o verso 38. Diz assim: Estava lá também a profetisa Ana, que era filha de Fanuel e pertencia à tribo de Asser. Ela já era de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuava a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus a todos os que esperavam a redenção de Israel. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço muito por esse momento tão bom quando nós louvamos o teu nome, cantando, orando, também nutrindo comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos hoje, Senhor, por uma data tão especial e uma data tão difícil de comemorarmos, 90 anos de vida. E nós te agradecemos porque temos entre nós a Irmã Maria, que chegou até essa grande vitória de chegar aos 90 anos, podendo ainda louvar o teu nome, ir à tua casa, conviver com a sua família. Pai, que alegria estar com ela, estar com todos esses irmãos queridos. E nessa hora, Senhor, nós pedimos que Tu venhas abençoar ricamente a Irmã Maria, abençoar toda a sua família. E também pedimos por esse período agora, quando vamos estudar a Tua Palavra, que seja um período de grande edificação para todos nós. E, Pai, que a Tua Palavra, que já foi lida, ela venha suprir todas as nossas necessidades espirituais. Agradecemos também pela igreja que nos recebe hoje à noite, aqui é a igreja do Lausanne. Te pedimos pelo teu servo, pastor Carlos, e por todos os membros dessa igreja, sempre tão amáveis, que o Senhor os abençoe muito e que aqui continue sendo um ambiente de pregação da tua palavra, de comunhão, de amor cristão, de ajuda ao próximo. Muito obrigado, porque podemos nutrir também comunhão com esses nossos irmãos queridos. E mais uma vez te agradecemos por tudo e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Como você gostaria de chegar até aos 90 anos? Se saíssemos perguntando, para todo mundo, se você chegasse aos 90 anos, como você gostaria de chegar? Parte das pessoas diria assim: eu gostaria de chegar aos 90 anos rico. Garanto que muitos diriam isso. Outros diriam: gostaria de chegar aos 90 anos
com saúde. Acho que quase empataria ali. Outros diriam, gostaria de chegar aos 90 anos com a vida tranquila, estável, os filhos criados. Agora, como que um servo de Deus gostaria de chegar aos 90 anos? O texto responde. Um servo de Deus chega aos 90 ou 100 anos, ou mais do que isso até, em profunda comunhão com Deus. É isso o que nós acabamos de ler. Lemos sobre uma mulher que era um pouquinho mais velha que a irmã Maria. Pelas contas, ela devia ter por volta de 103 anos. Porque vamos fazer as contas. Ela estava há 84 anos viúva, ficou casada há 7 anos, e a lei judaica permitia que aos 12 anos uma mulher se casasse. E, em geral, na época de Jesus, elas se casavam cedo. Então, 84 mais 7 mais 12, se eu não for ruim de contas, mas eu anotei aqui, dá exatamente aí o quê? 103 anos. É muito tempo. E essa mulher, aos 103 anos, ela é encontrada dentro do templo, louvando a Deus, buscando ao Senhor, e ela tem a bênção de receber o Senhor Jesus no dia em que foi apresentado no templo. Aos 103 anos, Ana era uma mulher que nutria uma profunda comunhão com Deus. Eu gostaria de ter conhecido Ana, porque eu gosto de conviver com idosos, porque eles sempre têm algo a ensinar para a gente. Agora, nem todos os idosos, alguns idosos. Porque há idosos que chegam aos 90, um pouco menos, mas chegam longe de Deus. E como consequência, eles vão ganhando o tempo de vida, mas vão perdendo a qualidade de vida. Alguns anos atrás, a Febraban, que é a Federação dos Bancos, ela fez uma pesquisa sobre o perfil dos clientes bancários, para descobrir quais eram os clientes mais fáceis e também os mais difíceis de lidar. E na pesquisa, sabem quais foram os clientes mais difíceis? Foram os idosos. Alguns idosos, que ao chegarem na velhice, eles carregam tanta decepção, ou revolta, ou tristeza, e acabam transferindo isso para a família, para os amigos, até para os estranhos. Ana, que acabamos de ler, com certeza não faria parte desse grupo, como a irmã Maria também não faz parte. Porque os idosos que convivem com Deus, eles são diferentes. Quais são as diferenças? Vamos olhar para o texto e vamos pincelar algumas delas. Primeira diferença de um idoso que tem comunhão com Deus é que ele supera qualquer trauma da sua própria história. Na leitura não parece, mas Ana, com certeza, tiveram uma história muito difícil, porque há detalhes no texto. O primeiro detalhe é que quando Ana é apresentada, que diz o verso 36, olhe lá, diz assim, ela era uma profetisa, por nome Ana, ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Nenhuma mulher na época de Jesus era apresentada pelo nome do pai, mas sim pelo nome do marido. A questão é que, como Ana ficou viúva muito cedo, ela voltou para a casa do pai. E ela perdeu o nome de casamento. Ela passou a ser novamente filha. E não deve ter sido muito fácil, porque ela já tivera marido,
ela já tivera a sua casa, mas ela voltou para a casa do pai. Tão cedo, uma experiência difícil, a experiência da solidão. Segundo detalhe, é a família, é a tribo de onde Ana veio. Diz aí o texto, a tribo de Asser. Asser foi uma das 10 tribos que enfrentou o cativeiro, voltou do cativeiro, desgastada, despedaçada. Os que voltaram do cativeiro, voltaram trazendo uma história de sofrimento que toda a família foi passando adiante. E na época lá de Jesus, aqueles que vinham das famílias que enfrentaram o cativeiro sempre tinham histórias difíceis para contar. E isso já haviam se passado muitos anos, mais de 400 anos. Mas quando uma história é muito dura, a gente vai transferindo para as gerações. Eu tenho quase certeza que Ana ouviu muitas histórias de lamento, a história da sua família, dos seus antepassados, que sofreram no cativeiro, vários morreram. Então, o contexto da história de Ana não era o contexto mais feliz. Agora, um outro detalhe. Diz o texto que Ana, ela permaneceu viúva, lá no verso 37, já 84 anos viúva. Ela não se afastava do templo. Essa foi a tradução para o português de uma frase que no seu original significa que ela morava no templo. A ideia de Lucas, quando escreveu, era essa. É que ela fez do templo a sua habitação. O que significa, pela cultura da época, que possivelmente, devido à pobreza, Ana fez do templo o seu lar, na esperança de receber algum tipo de ajuda para se manter. Isso porque na época de Ana, uma viúva, ela não tinha qualquer tipo de provisão. Ana, chegando aos 103 anos, já com certeza havia perdido seu pai, que lhe deu abrigo durante parte de sua vida. Ela havia talvez já perdido alguns dos seus irmãos. Para ela, só sobrou o templo. Não é uma história muito bonita, porque ela enfrentou solidão, veio de uma família marcada pelo sofrimento, talvez agora já, quando poderia ter um lugarzinho para repousar na hora do cansaço, ela está vivendo ali, talvez no pátio do templo, aguardando a ajuda até dos desconhecidos. Uma pessoa assim era para ser como? Amargurada. Quem sabe revoltada, tristonha. Mas pela leitura dos outros elementos aí do texto, a partir da segunda parte do verso 37, a impressão que a gente tem é que Ana transformou tudo isso numa motivação para louvar o nome de Deus. Porque diz claramente, ela não se afastava, morava no templo e cultuava a Deus, dia e noite. Em vez de reclamar da viuvez, em vez de reclamar de um possível abandono, em vez de lamentar o fato de que ela já veio de uma família marcada pela tragédia, ela está cultuando a Deus, ela está louvando o nome de Deus. Idosos que têm comunhão com Deus, eles transformam qualquer história triste em uma motivação para louvar o nome de Deus. Eu particularmente não sei muitas coisas da história da irmã Maria, mas eu imagino que aos 90 anos a irmã Maria já passou por alguns sufocos na vida. Ela, pessoas próximas da família, porque o sufoco de um familiar é o nosso sufoco também.
A tristeza de um familiar é nossa tristeza. Ela já passou por alguns velórios de membros da família, por doença de netos, de filhos, passou pela experiência da viuvez, mas está aí a irmã Maria. Raramente ela falta aos cultos de manhã. Quando não vai de manhã, às vezes vai à noite, às vezes vai nos dois ainda. Só não vai de quarta porque foi liberada pelo pastor, não precisa mais ir de quarta. Depois dos 80 não precisa mais ir. Tem 10 anos que ela não vai. Mas com certeza ela já passou por algumas situações difíceis, porque nós passamos. Nenhuma história é feliz do começo ao final. Toda história tem algum momento difícil. A questão é o que nós fazemos com a história. Como que a gente lida com a história? Porque uma história difícil, há 50 anos, pode te fazer hoje uma pessoa amargurada, nervosa, irritada, depressiva, mas a mesma história, se for tratada de um outro modo, pode te fazer uma pessoa grata, porque passou por tudo aquilo, mas está de pé. Pode fazer uma pessoa mais confiante, mais temente a Deus. Ana transformou a sua história e fez da sua história uma motivação para louvar o nome de Deus. Segunda coisa que Ana fez, e que nós podemos fazer, e possivelmente irmã Maria tem feito, é que ele encontrou algumas ferramentas maravilhosas para viver bem a velhice. Diz o texto assim, que ela de dia e de noite estava cultuando a Deus com duas ferramentas, jejum e oração. Duas ferramentas importantes na vida, jejuar e orar. Eu já ouvi pessoas dizendo que idosos não dormem muito, e outras dizem que idosos dormem muito. Eu não sei exatamente qual é a característica da irmã Maria. A senhora dorme muito? Dorme pouquinho. Então, é do time da Ana aqui do texto. Porque a impressão que eu tenho é que Ana dormia pouco. E quando você passa a dormir pouco, você tem que suprir aquele tempo fazendo alguma coisa. Ana não tinha televisão, Ana não tinha internet, Ana não morava numa cidade grande. O que Ana podia fazer durante a noite? Orar. Ela resolveu orar. E o texto diz que ela fazia isso não só à noite, quando lhe faltava o sono, mas também durante o dia. Ana achou algo para fazer, e algo muito importante. Em vez, quem sabe, de atormentar a vida de alguém, ela resolveu orar. Em vez de reclamar da vida, resolveu orar. Em vez, quem sabe, de procurar uma atividade lucrativa financeiramente falando, se ela já tem a provisão que o templo está dando, então ela vai orar. E como valeu a pena orar? Porque por algum motivo foi ela e Simeão que viram o Senhor Jesus entrando no templo. Eu acho que Deus escolheu bem essa personagem que pôde contemplar Jesus entrando no templo. Ela era uma mulher de oração. E era uma mulher de jejum, uma outra ferramenta. A maioria dos cristãos não gosta de jejuar. Não sei se você gosta, é uma minoria. E Ana era parte dessa minoria. Ela achou essa outra ferramenta. Não precisava jejuar pela lei judaica. A lei judaica colocava um limite ao jejum. Eles trabalhavam com o salmo que nós lemos, o Salmo 90, e eles colocavam a idade de 80 anos como limite para qualquer obrigação legal dos judeus. Ana não tinha obrigação nenhuma pela religião judaica de jejuar.
Aliás, um idoso, jejuar é muito difícil, mas Ana jejuava. Ela achou nessa ferramenta um outro tipo de investimento da sua vida. Idosos, como jovens e crianças, usam o tempo de alguma forma. Nós usamos o tempo. Ana usou bem o tempo. Ela escolheu as ferramentas certas para preencher o tempo. Era uma mulher de oração, era uma mulher de jejum. Como que nós preenchemos o tempo? Parte dele nós preenchemos trabalhando, ou estudando, ou cuidando da família. Mas a verdade é que há sempre um espaço de tempo que nós vamos escolher como tempo em que faremos o que gostamos de fazer. E Ana gostava de orar, ela gostava de jejuar. E ela fez isso durante muitos e muitos anos. Aos 103, está lá uma mulher idosa, cansada, mas orando e jejuando. O que nós temos feito com o nosso tempo? Principalmente com aquele tempo que a gente chama de vago. Muitos de nós, no tempo vago, fazemos coisas que não têm proveito algum, nem para nós, nem para a família, nem para a igreja, nem para a sociedade. Nós perdemos tempo. Ana não perdeu tempo. Ela poderia, porque já era uma idosa. Mas acho que Ana pensou o seguinte: o que eu vou fazer com o meu tempo? Deixa eu pensar. Tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso orar e eu posso jejuar. Diz o texto agora no verso 38, que lá está Ana, num daqueles dias em que jejuou e orou, e naquele momento, há uma ligação entre o verso 37 e 38. É um dos dias em que ela está orando e jejuando. Naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aos 103 anos, ela foi portadora de uma mensagem de esperança. Olha que coisa linda! Havia em Jerusalém um grupo chamado de remanescente. Eram aqueles que esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam, a grande maioria não esperava mais. Estavam muito decepcionados pelo fato de serem um povo escravizado pelo Império Romano. Mas tinha um grupo ali que esperava. Há mais de 400 anos eles estão esperando no silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo. Naquele dia, esse grupo viu uma senhorinha de 100 e poucos anos erguer a sua voz e falar mais ou menos o seguinte: gente, o Messias chegou. Ele chegou. Eu vi com meus próprios olhos. A impressão que dá aqui no final do verso 38 é que ela teve que sair do templo. Ela teve que ir, quem sabe ali, pela vizinhança, dando recado, teve que caminhar, teve que se esforçar, teve que erguer a voz, e foi levar uma mensagem de esperança. Os que esperavam a redenção ouviram da boca de uma idosa uma mensagem tão maravilhosa. O Messias veio. Irmãos, não há idade limite para alguém ser bênção na vida do outro, para alguém levar uma mensagem de esperança, para alguém levar uma mensagem de consolo. Uma criança pode levar, mas um idoso também pode. A diferença é que o idoso tem uma mensagem de esperança muito mais sólida, porque ele viveu muito tempo.
Ele aprendeu várias coisas, ele viu uma série de situações. E quando um idoso tem uma mensagem de esperança, em geral ela é recebida com corações abertos. Porque esse idoso viveu situações difíceis na vida e se manteve a esperança, é porque de fato ele tem esperança. Ana levou uma mensagem de esperança. Acho que foi muito bacana o dia, quando ela saiu ali por Jerusalém falando: aconteceu, vocês podem se alegrar, o Messias veio, olha, eu vi. Acho que muita gente naquele dia ficou impressionado com uma velhinha que ainda mantinha esperança e proclamou esperança àqueles que aguardavam há tanto tempo pela vinda do Messias. Qual é a nossa mensagem? O que a gente fala e leva como conteúdo para as outras pessoas? Às vezes a nossa mensagem, em vez de produzir esperança, ela mata a esperança. Eu me lembro de uma cena muito triste. Eu estava no hospital há muitos anos visitando um rapazinho que foi atropelado. E aí chegou o avô. O avô era um senhor de uns 70 anos, eu calculo. E o avô olhou para o neto. O neto estava com um sério problema na perna. E disse assim: meu filho, você nunca mais vai andar. Consegue imaginar um negócio desse? O menino entrou em pânico. Se fosse um colega da idade dele, ele teria achado que é brincadeira. Mas era o avô. E se o avô falou, é porque deve ser sério. Ele é um homem vivido. Foi duro tirar da cabeça daquele menino a desesperança que o avô levou. Nós cremos mais nas palavras dos idosos. Por isso, que quando a gente vê um idoso com esperança, nós nos motivamos mais. Um idoso como a Ana ou como a Maria. O neto mais velho, que agora eu vou guardar esse título, ele falou aqui, né, sobre a oração, que a irmã Maria incentiva a família a orar. A irmã Maria é um dos poucos idosos que eu ouço reclamar. Quando eu passo ali pelo corredor, a irmã Maria sempre está guardando um neto assim para trazê-la alguma coisa. Vou falar com ela, que eu me lembre, em 6 anos, a irmã Maria nunca reclamou, que eu me lembre. Comigo ela não reclamou nada. E de vez em quando, cá entre nós, os idosos têm até algum motivo para reclamar. Eu acho que quando eu chegar aos 90 ou 100, como alguns aqui, né, nós vamos ter mais motivos para reclamar. Vamos estar mais cansados. Vamos, por vezes, né, discordar de uma série de coisas. Mas a questão é que há idosos que eles têm uma mensagem de esperança maior do que qualquer reclamação. E a gente lembra desses idosos com carinho, como lembra da irmã Maria e como lembramos a Lidiana. Se Ana fosse, quem sabe, como os idosos da pesquisa lá da Febraban, ela teria chegado para o casal, levando lá Jesus, e quem sabe teria reclamado como demorou a vinda desse menino. Tinha que ter apressado esse negócio. Quase que eu morro sem ver a vinda, mas não, ela está feliz. Diz o texto que ela deu graças e ela foi falar, uma mensageira da esperança aos 103 anos e uma mensageira da esperança ali aos 90 anos.
e que nós sejamos, na nossa velhice, mensageiros da esperança, porque esse mundo está precisando de esperança. Acho que as Marias são parecidas, porque a irmã Maria se parece muito com a minha avó Maria. Não parece, Nívia? Até fisicamente. A minha avó Maria, eu já disse lá na igreja algumas vezes, até os cachorros gostavam dela, era impressionante. Ela andava na rua e os cachorros iam atrás, porque ela dava comida para os cachorros da rua. Uma vez um bandido foi assaltá-la, uma arma na mão, ela passou a mão no rosto do bandido e falou: meu filho, não faz isso, você é um moço tão bonito. E o bandido foi embora, o bandido até esqueceu de roubar. Ela era também uma mensageira da esperança. E um fato que eu nunca me esqueci, uma vez indo com ela ao banco, na época ainda que não tinha cartão de crédito, de débito, que a gente ia no banco e pegava fila. Bom, fila a gente continua pegando com cartão ou não. Então eu ia com a avó para problema, né? Se tivesse um assalto, alguma coisa. Era uma prova de fé. Porque ela começava a conversar com o vigia e ia ver. O primeiro atendente ali, a primeira mesa, ela ia cumprimentando, chegava lá no caixa, na agência do Bradesco, ali do Largo da Freguesia do Ó. Ela falava com umas 10 pessoas. Todo mundo conhecia a avó Maria. Eu acho que muita gente conhece essa avó Maria também, porque pessoas que são gratas e têm esse perfil, elas são mais amadas. Eu acho que a irmã é muito amada, porque é uma pessoa assim, boa de se conviver. Muito bem, queridos. Tinha mais coisas para falar sobre Ana, mas vamos parar por aqui, porque nos 100 anos a gente fala mais de Ana. Eu só vou encerrar dizendo 3 coisas para a irmã Maria. Primeira, continue sendo uma mulher de oração. Nós precisamos. Nós, igreja, nossa família, sua família, essa sociedade precisa de gente de oração. Continue sendo uma mulher de oração. Continue sendo uma mulher mansa e dócil, porque pessoas assim têm portas abertas. E acho que a irmã tem portas abertas, porque a irmã é uma pessoa dócil. Isso é bênção. E o mais importante de tudo, continue com essa garra, fibra na sua comunhão com Deus, para que, se a irmã chegar na idade aqui de Ana, 103 anos, que a gente possa dizer o mesmo que foi dito sobre Ana. Ela era uma mulher bem idosinha, mas não se afastava do templo, cultuava a Deus de dia e de noite. Que Deus te abençoe muito. Tá bom, irmã Maria? E se não for pedir muito, vou pedir para a senhora vir aqui, eu vou descer e vou te dar um beijo, um abraço e orar com a irmã. Pode ser? E aí vamos... Pode ser. Te agradecemos, Pai, que nesse tempo, mesmo com lutas, que com certeza ela não desistiu da fé, e ela continuou orando, servindo, adorando-se. E hoje, Pai, aos 90 anos, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, porque sabemos que é o Senhor quem tem sustentado ela, e porque ela tem recebido de ti essa provisão e sustento. Nós cremos que ela ainda há de testemunhar do teu nome e continuará a ser essa pessoa tão querida.
Louvado seja o teu nome pela vida da tua Maria e que o tempo que o Senhor reservou de vida a ela seja um tempo quando ela proclamará a esperança que ela tem no Senhor Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Mas antes de encerrar, eu quero chamar a minha Rose, seus filhos, suas noras, seus netos. Quero chamar o Carlos. Minhas filhas, meus netos também. Meu genro. E alguém tirar foto ali. Isso, a Sandra vai tirar as fotos. Nós vamos cantar um ineto. Em homenagem a ela, nós vamos cantar um ineto. Não é um conjunto, irmãos. Nós nos juntamos e vamos cantar. Nós não somos um grupo musical. Não. Mas é para louvar o Senhor. Tira foto depois. Tira foto cantando. Tira foto depois cantando. Eu vou tirar foto dele. Nós adotamos mais uma. Os irmãos podem cantar também para ajudar a gente, tá? A gente tem a entrada e se encontra no final, tá? Engrandecido, ó Deus da minha vida.
tia Rosa, a irmã do meu pai, e o meu primo. Eu vou ficar em pé um pouquinho. Minha tia também tem 90 anos. 90 anos também. A irmã do meu pai. Ela vai completar, né? Dia 29 agora desse mês. 90 anos. Ele está lá completando, né? Ele faz no mesmo dia da mãe. Ele nasceu no dia do aniversário da mãe. Meu primo Esdras. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Traz alegria para o nosso coração. Pode sentar. Também as irmãs de Betel, né? As amigas. A Maria, nós agradecemos as irmãs. Não sei se tem mais algum irmão. O Carlinhos está ali, a Tita. É a mãe da Cristina, né? O pai e a mãe da Cristina. O João, a Rosana, a irmã da Cristina, o cunhado. É um prazer ter vocês aqui. Não sei se tem mais alguém lá em cima. Tem a Solange, o seu esposo, nós agradecemos a presença. Os irmãos de nossa igreja, nós agradecemos. É motivo de muita alegria no nosso coração ter os irmãos aqui conosco nesse momento, né, de alegria. E eu quero apresentar a esposa do pastor Guilherme, os irmãos o conhecem, está conosco, a filhinha também. Nós estamos muito gratos a Deus por isso. Quero convidar o pastor Guilherme para dar a bênção. Nós vamos encerrar com a bênção. Depois, irmãos, vamos ficar um pouquinho aqui. Nós vamos ter um bolinho, nós vamos subir. Tem um elevador para nós subirmos, né? Mas antes da gente subir, nós vamos passar umas fotos aí no. Então, nós vamos ter a bênção. Irmãos, fiquem em pé. Muito bem, queridos, vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que o consolo e a direção do Teu Santo Espírito estejam sobre Irmã Maria Neves e sobre todos nós aqui até aquele dia, quando estaremos contigo aí nos céus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero só chamar a Bianca e a Gabriele aqui à frente um pouquinho. Legal. Alguém pode apagar a luz, por favor, para a gente